Então, vamos agora para a palavra. A palavra do Senhor está em Atos, capítulo 8, versículo 26 ao 40. Repetindo, Atos, capítulo 8, versículo 26 ao 40. Aleluia, Jesus. Pai, que o Senhor possa nos dar entendimento, que o Senhor possa nos dar direção, que o Senhor possa dar clareza, Pai. Ilumina, Senhor, meu Pai, a nossa mente com a Tua clareza, com a Tua sabedoria, com a Tua inteligência, Senhor, meu Pai. E nos faça ouvir, nos faça compreender, nos faça discernir, Pai querido, Pai amado, a essência da Tua palavra. Revela a nós, Pai, assim como o Senhor revelou aos seus discípulos para escrever estas palavras. Em nome de Jesus, Pai, que o Seu Espírito Santo venha abençoar as nossas mentes, venha revelar a nós, Pai querido, Pai amado, a essência da Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Então, vamos ler com a ajuda de Deus. 8, Vanilda, 8 do versículo 26 ao 40. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Santo é o Senhor. Glória a Deus. Filipe e o eunuco. Um anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Eis que um etíope eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta e, assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe: aproxima-te desse carro e acompanha-o. Correndo, Filipe ouviu-o ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vens lendo? E ele respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Ora, a passagem da escritura que estava lendo era esta. Aqui Lucas, ele fala da palavra que o eunuco estava lendo. Então a palavra dizia assim: foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante o seu tosqueador, assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Então o eunuco disse a Filipe: peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe explicou. E começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. Seguindo eles, caminho fora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: eis aqui a água, que impede que seja eu batizado? Filipe respondeu: é lícito se creres de todo o coração. E respondendo ele disse: creio que Jesus é Filho de Deus. Então mandou parar o carro, ambos desceram à água e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, não ouvendo mais o eunuco, e este foi seguindo o seu caminho cheio de júbilo. Mas Filipe veio achar-se em Azotos, e passaram além, evangelizava todas as cidades, até chegar a Cesareia. Só até aqui. Glória a Deus, Glória a Deus por essa palavra, uma palavra muito linda e rica essa palavra. Então, assim, Filipe, ele era um evangelista, e ele estava ali evangelizando em Samaria,
né, Samaria fica no Reino do Norte, né, oposto aonde Jesus pediu para que ele fosse. Então, assim, vinha ali evangelizando Filipe a Samaria. Por quê? Porque eles estavam primeiro evangelizando em Jerusalém, porém, em Jerusalém ocorreu uma perseguição, provavelmente liderada ali por Saulo, né, que ainda era Saulo, não era Paulo, e ali também houve a morte de Estevão, né, Estevão foi morto a pedradas, por perseguição, por pregar o evangelho, e ali eles tiveram que sair, dispersar todos ali os discípulos de Jesus, e cada um foi para algumas regiões. E ali foi Pedro e João para Samaria. Filipe já estava lá, então Filipe já estava evangelizando aquele povo. Quando João e Pedro chegaram, isso está no capítulo 8 mesmo, irmãos. Quando Pedro e João chegavam, aquele povo já estava evangelizado. Ele estendia as mãos, sobrepunha a mão sobre aquele povo, e aquele povo era batizado com o Espírito Santo. Então, a primeira parte, Filipe já fazia, que era proclamar o evangelho, e já batizava as pessoas. E até ali realizou muitos milagres ali em Samaria. Mas o Senhor... Para Filipe estava tudo bom, né? Entende que para Filipe estava uma maravilha, uma bênção, ele vendo aquele povo, né, tudo servindo a Deus, se convertendo, né? Ali ele estava fazendo a obra, né, feliz da vida, mas aí o Senhor falou, não, seu momento aqui já encerrou, eu preciso que você faça algo em outro lugar, eu preciso que você desça, né, que você vai ali para o lado do sul, ali no Reino do Sul, né, aonde que é o reino que é chamado Reino de Judá, que é a capital, é Jerusalém. Então aquele eunuco, ele estava indo ali, né, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Na verdade, ele estava voltando, né? Ele já estava indo embora, porque o eunuco, ele tinha ido algum evento, alguma coisa, né, de adoração a Deus. Ele estava voltando daquele lugar. E ali, a palavra fala que ele tinha um manuscrito na mão. Porque antigamente não tinha livros, né? Não tinha Bíblia, né? Era todos os manuscritos. E ele estava com o manuscrito de Isaías, ele estava lendo aquele manuscrito, e que não era qualquer um que tinha, né? Não era qualquer pessoa que tinha aquele manuscrito, porque era muito difícil de encontrar. Quem tinha mais eram os sumos sacerdotes, né? Aquele povo, os fariseus, eles tinham, né, esses manuscritos saduceus, né, que era uma classe mais alta, mas assim, não era para qualquer pessoa. Mas aqui a palavra fala que o eunuco, ele era um alto oficial, né? Ele era um eunuco etíope, da Etiópia. E ele era superintendente de todo o tesouro da rainha. Aqui fala oficial de Candace, rainha dos etíopes. Candace, eu achei que era o nome, né, da rainha, mas não é o nome da rainha. Candace é um título que eles davam para as rainhas mães, aquelas rainhas que entravam em política, entravam nas causas sociais, aquela que mandava mesmo, que tinha o poder. Essas rainhas eram chamadas de Candace, lá na África, né? Porque a Etiópia fica ali na África. Então, essa rainha era uma rainha ali da Etiópia, e ele era o braço direito ali, né? Cuidava das riquezas da rainha. Então, ele tinha uma importância muito grande ali na vida, né? Naquele reino, né, que ele vivia. Mas o que a palavra nos mostra com isso? A palavra nos mostra que o Senhor não faz diferença. Ele alcança tanto aquele que tem uma classe social elevada, né? Tanto aquele quanto aquele que vive numa classe baixa. O Senhor não escolhe
classes sociais, não escolhe aparência, não escolhe raça, não escolhe cor. Para o Senhor isso não tem importância. O Senhor, Ele tem um amor que acolhe a todas as pessoas. E assim, o Senhor pediu, né? O Senhor sabia, eram os planos do Senhor. Por isso que eu falo que os planos do Senhor, ele até pode ser mudado, porque ali o Senhor falou com Filipe, vai até lá, o Senhor tinha os planos já. Se Filipe falasse, não vou, com certeza ele ia sofrer as consequências, né? Mas poderia mudar o plano, o Senhor ia trazer outra pessoa, o Senhor ia fazer outra estratégia, ele ia criar. Mas o propósito do Senhor era salvar a vida daquele eunuco, né? Era converter o eunuco. Então, o Senhor, Ele tem planos. O Senhor já tinha o plano, já sabia, mandou Filipe lá para o deserto. Filipe foi lá para o deserto, onde que não passava, porque ainda fala que este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Então, assim, aquele lugar que aquele eunuco estava passando naquele momento, irmãos, e olha que era longe, viu? Era longe, esse etíope, ele foi adorar a Deus muito longe, ele enfrentou ali muito tempo de viagem, né? Mas claro que ele não foi a pé, ele tinha a carroça ali, né? A charrete, ele tinha aqueles, né, aqueles meios de transporte da época, porque ele era rico, ele tinha condição, então ele foi, só que Filipe não. Filipe não foi com meio de transporte nenhum. O meio de transporte de Filipe foi os pés. E ali Filipe foi. Bastante quilômetro ele andou para chegar até aquele etíope, né? Porque era propósito do Senhor alcançar aquela vida. E aí o anjo, né, falou com Filipe primeiramente. E Filipe, e aqui fala, e ele se levantou e foi, ele não questionou nada. Então, o que essa palavra nos mostra? A obediência de Filipe, a obediência, né? A consciência, né, de que ele tinha, para que ele foi chamado nessa terra, do chamado dele. O chamado dele era para alcançar vidas, e ele tinha essa certeza e essa convicção disso. Então, essa palavra nos ensina isso. E aí, ele ali, aí depois já saiu o anjo, né, de cena, e entrou o Espírito Santo, né, e aqui fala, estava de volta, né, o eunuco, e assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe. E assim, naquela época, eu entendo que o Espírito Santo não é igual hoje, que fala aos nossos corações. O Espírito Santo, naquela época, falava em voz alta, né? Ele falava em voz alta ali. Então ele disse a Filipe, aproxima-te desse carro e acompanha-o. E aí Filipe com certeza teve que dar umas corridinhas ali, né? Porque o rapaz lá estava num automóvel da época, né? E Filipe estava a pé. Então Filipe, e provavelmente o eunuco ele estava lendo aquele manuscrito em voz alta, né? Porque Filipe escutou o que ele estava falando, né? E ali Filipe, com sabedoria, estratégia de Deus, né, direção do Espírito Santo, ouvindo a voz do Espírito Santo, que o Senhor muitas vezes nos fala, ouça a voz do Espírito Santo. A palavra de Deus fala, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. Né? Não é assim lá em Apocalipse 3, que fala das igrejas? Então, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz. E ali o Espírito Santo falou para Filipe, aproxima-se desse carro e acompanha. Correndo Filipe, ouviu ler o profeta Isaías e perguntou, compreendes o que vens lendo? Meus irmãos, muitas vezes nós lemos a palavra de Deus e não compreendemos. Né? Nós não compreendemos, nós precisamos de alguém para nos explicar a palavra de Deus, né? Para entender aquilo que está escrito. Por isso o Senhor vem falar para nós, nós fomos chamados,
Nós fomos chamados para proclamar o Evangelho, para disseminar o Evangelho para os 4 cantos do mundo, para explicar as pessoas que não compreendem, que não entendem. Com a ajuda do Espírito Santo, a gente vai explicar aquilo que o Senhor está colocando nos nossos corações. Mas para isso, nós precisamos também buscar na palavra de Deus. Se nós que somos o propagador do Evangelho não estiver entendendo, não saber do que nós estamos falando, então não adianta, porque como nós vamos passar adiante aquilo que precisa ser passado, que precisa ser explicado? Ali, por isso nós temos que pedir para Deus nos capacitar. Quem capacita é o Senhor. Nós temos que fazer a nossa parte, que é ler, buscar o entendimento. Mas o Espírito Santo de Deus, ele vem e nos dá esse entendimento. Ali, o eunuco, ele não estava entendendo, porque ele lia aquilo, mas ele não sabia de quem estava falando. Ele nunca teve contato com Jesus. Ele não teve contato, mas os discípulos tiveram. Os discípulos sabiam o que Isaías estava falando. Era uma profecia de Isaías que remetia a Jesus Cristo, que ainda viria, no caso, naquela época. E aí, o Senhor fala aqui, aí ele fala, ora, a passagem da Escritura, que é no 32, que estava lendo, era esta. Aí ele quer mostrar para nós qual que era, que está em Isaías 53, versículos 7 e 8. Claro que naquela época não tinha capítulo e nem versículo, porque a Bíblia não era escrita assim, era escrita em pergaminhos, manuscritos ali, e só com alguns anos depois, que eu não sei dizer quantos, que foi feito em capítulos a Bíblia, para ficar mais fácil para a gente se localizar. Então estava escrito: foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante ao seu tosquiador, assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração, porque da terra a sua vida é tirada? Então ele perguntou, que ele está falando dele mesmo, Isaías está falando dele mesmo ou está falando de uma outra pessoa? E aí, deu a deixa, Deu a deixa para que Filipe pudesse falar do amor de Jesus Cristo. E ali ele explicou, e ali ele falou não só, de quem ele se referia a Isaías, mas tudo que o Senhor, tudo que o Senhor representa, tudo que o Senhor representa para as nossas vidas, para a nossa salvação, Então, ali falou, explicou tudo, e foi tão boa a explicação, foi tão bem explicado para o eunuco, que só com a explicação ele foi convertido. Ele entendeu o propósito, o propósito de Deus na vida dele, propósito de ter enviado Jesus para morrer pelos nossos pecados, que ele quis já ali, professou a fé dele e falou, que impede que seja eu batizado? Porque ele viu uma água ali no meio do caminho. Olha que coisa linda, irmão, a conversão desse homem. Olha que trabalho lindo, que plano lindo do Senhor na vida desse eunuco. De colocar ali a vida de Filipe no caminho daquele homem, e ali falar do amor de Deus de uma maneira tão clara na mente daquele eunuco, que ele imediatamente ele falou, o que impede de eu ser batizado? Ele quis selar a fé dele através da palavra, porque a fé vem através do ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Ali o Senhor, através da palavra, colocou a fé no coração do eunuco, que ele falou, não, preciso selar essa fé. Preciso selar essa crença que eu tenho em Jesus. Eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então ali ele selou, selou com o batismo a fé dele, a conversão dele, a Jesus,
ao nosso Deus, né? E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, não o vendo mais, o eunuco, e ele foi seguindo o seu caminho cheio de júbilo. O que o Senhor nos ensina, né, com essa palavra? A obediência, como eu já falei, a obediência, a prontidão, a disponibilidade, né, de Filipe, de fazer, de obedecer a ordem de Deus, né? Quantas vezes o Senhor fala, ide, né? O Senhor fala em Mateus 28, eu vou ler para nós, não ficar só na minha palavra, que o Senhor fala em Mateus 28, versículo 19 ao 20. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Então, é uma ordem de Deus, é uma ordenança do Senhor, que nós caminhemos, que nós vamos e levamos o Evangelho de Deus, o Evangelho de Jesus Cristo, que nós venhamos obedecer a Deus e que nós venhamos discipular pessoas, assim como nós somos discípulos, né, de Jesus Cristo, que nós também venhamos, né, ganhar almas para o Senhor. É uma ordenança de Deus, está em Mateus, né, no capítulo 28, né, que nós possamos ter esse entendimento do motivo por que nós fomos chamados nesta terra. Então, a segunda lição que essa palavra nos ensina também é que Deus, Ele é a causa eficiente da salvação, da nossa salvação. O Senhor é aquele que nos escolhe. O Senhor, Ele escolheu nós lá na eternidade, né? Nós somos escolhidos lá na eternidade. Não é nós que corremos em busca da salvação. Não, a salvação, ela pertence ao Senhor. Não há nada que você faça para que você ganhe a salvação. Isso vem da graça de Deus. Isso vem, né, do Senhor. Não é nós que vamos fazer qualquer sacrifício ou qualquer obra ou qualquer coisa que vá fazer com que você seja salvo. Não, a salvação, ela vem da eternidade, é o Senhor que escolhe e Ele cria meios. Veja bem, é como o Senhor criou. Ele colocou a palavra de Deus na mão daquele etíope, e aí o que Ele fez? Preparou um cenário. Ele preparou um instrumento, que é Filipe, que somos nós, que o Senhor prepara, nós somos um instrumento. Sabe, eu acho coisa mais linda as coisas que Deus faz. Ele preparou Filipe como instrumento, e qual é o meio? É a palavra. E através desse instrumento, o Senhor joga a palavra, o Senhor proclama a palavra na boca desse instrumento. Então, o Senhor precisa de um instrumento. Nós, seres humanos, fomos chamados para ser instrumentos de Deus aqui nessa terra. É isso, é único e exclusivo propósito das nossas vidas aqui na terra, ser instrumento de Deus para ganhar almas para o Senhor, para que essas almas venham se converter. O Senhor, Ele prepara toda a situação, Ele prepara o cenário, Ele prepara toda aquela situação para que vida seja alcançada. E o Senhor tinha um monte de vida em Samaria, mas o Senhor falou assim, não, é aquele eunuco que eu quero converter agora. Então você vai lá e faça, seja um instrumento, o resto eu faço. E através da palavra de Deus, né, ele foi convertido, porque é assim que a palavra nos ensina. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. É esta palavra de Deus que mantém a nossa fé. Aí você fala, estou desanimado, por que não está praticando a palavra de Deus? Por que não está lendo a palavra de Deus? Por que não está ali
meditando na palavra de Deus de dia e de noite. Por isso que você está desanimado, por isso que você está cansado, por isso que você está desmotivado, porque você está procurando, você está vendo as coisas, como diz, os problemas maiores do que o poder de Deus, o poder da palavra. A palavra do Senhor tem um poder de transformação que a gente não imagina que tenha, e ela tem. Então, se você está se sentindo desanimado, desmotivado, vai comer a palavra de Deus. É ela que aumenta a tua fé, é a palavra de Deus que supre a tua fé. Se a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, então é a palavra de Deus, é a voz do Espírito Santo que vai aí falar no seu coração, nos seus ouvidos, para que você seja transformado por esta palavra, né? Então aqui o Senhor fala, né, que através da pregação, através de você, instrumento, o Senhor quer que a gente pregue a palavra de Deus, que a gente pregue o Evangelho de Jesus Cristo. Tudo se começa, né, em Jesus Cristo. Você pensa, né, tem noção, né, na nossa mente, que a palavra, né, que a nossa vida começa em Jesus Cristo, e ela termina em Jesus Cristo, porque é Ele que vem nos buscar, é Ele que vem nos tirar deste mundo, e foi por Ele que nós estamos aqui, porque nós éramos mortos, né? A palavra de Deus fala ali em Efésios 2:4, que eu vou ler também, que eu não gosto de ficar só falando não, gosto de ler aqui, porque a palavra de Deus fala assim, Efésios 2, do 1 ao 4, fala assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo, segundo a vontade do mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, que é Satanás, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, né? Os filhos da desobediência, nós éramos os filhos da desobediência, espírito do mal nós tínhamos, né? Entre os quais também todos nós andamos, outrora segundo as inclinações da nossa carne, da nossa vontade, das nossas fraquezas, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, né? Pensamentos maus, e éramos por natureza filhos da ira. Olha, é forte isso, né? Como também os demais, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Então, pela graça nós somos salvos, né? Pela graça nós somos salvos. Por isso nós estamos aqui, nós éramos mortos. Entende que quando fala que o Senhor nos escolheu, já lá na eternidade, o Senhor nos escolheu, é porque nós éramos mortos. Depois do pecado de Adão, nós passamos a ser mortos, mortos em nossos delitos. Nós não tínhamos vontade para decidir, nós não tínhamos como decidir, eram mortos espiritualmente, a nossa decisão era só na carne, era só decisão mundana, só decisão das trevas, mas quando o Senhor, por a sua infinita misericórdia e graça, nos alcançou, escolheu, e aí através das nossas vidas aqui, que nós já fomos alcançados, porque com certeza todos de nós viemos para a presença de Deus por ouvir o Evangelho. De alguma maneira, todos nós ouvimos alguma pregação, alguém falar do amor de Deus, né? Alguma coisa referente ao Senhor nós ouvimos, por isso nós estamos aqui. E essas vidas que ainda não teve essa oportunidade, precisa de nós, instrumentos de Deus, para que nós possamos, sim, propagar o Evangelho. É para isso que nós viemos a essa terra. Então, essa palavra vem nos ensinar com clareza, né, o porquê, né, qual é o propósito, qual é o para quê, né, propósito de nós estarmos aqui nessa terra, né. Então, assim,
não somos nós que saímos em busca. Não é as pessoas, elas não vão ser salvas por ficar correndo atrás de Deus. Não, o Senhor é aquele que já escolheu, ele cria situações através daquele que esteja disponível, tá, meus irmãos? Porque o Senhor não vai forçar ninguém, não, né? Se você não quiser, o Senhor não vai te forçar, mas você fique sabendo, tenha convicção de que o Senhor chamou para isso, é para falar do amor de Deus, o amor de Jesus Cristo. Então, assim, você não quer, tudo bem, aí você vai conversar com o Senhor, mas o Senhor vai pegar um outro instrumento, outra pessoa que esteja disponível, esteja ali apta, esteja ali como estava Filipe, pronto, né, de prontidão, e foi, né, fazer aquilo que o Senhor ordenou a ele, né, na obediência. E aí, por último, o Senhor vem falar aqui para nós, né, que do batismo, né, vem nos mostrar o batismo. O que é o batismo, né? O que é o batismo? Então, o Senhor fala que o batismo é uma ordenança, porque o Senhor fala assim, aquele que crer e for batizado, será salvo. O batismo em si salva? Não, porque senão o ladrão da cruz não tinha sido salvo, né? Mas, o que é o batismo? Ele é um selo, né? Ele sela a nossa vida com Cristo. Você crê, né, que Cristo é Filho de Deus, né, do Deus vivo, e o batismo é para selar isso, né, é para selar essa sua fé. Esse é o fundamento do batismo. Tudo bem falar, não é salvífico o batismo, mas ele é uma ordenança de Deus. E se nós não cumprirmos a ordenança de Deus, nós estamos sendo desobedientes a Deus. Tudo que o Senhor nos ordena na palavra é para a gente cumprir. Não é para a gente escolher se quer ou não quer, não. É uma ordenança de Deus. E nós temos que cumprir como cristão, porque se você crê em Jesus Cristo, se você tem fé em Jesus Cristo, você é um cristão. Então você precisa cumprir essa ordenança de Deus, que é esse selo, né, que é o batismo. Por isso que imediatamente o eunuco ele entendeu tanto a existência de Jesus Cristo, né, o motivo por que Jesus Cristo veio, que ele imediatamente quis selar a vida dele com Cristo. Não, meu Deus, então eu quero, estou vendo a água ali. Foi ele que falou, estou vendo uma água ali, eu quero ser batizado, né? Imediatamente ele quis ser batizado, pelo entendimento. Meu irmão, se você não está entendendo ainda o que é o batismo, né? Se você ainda não se batizou, você serve a Deus, você serve, né? Você entende, tem a sua fé, mas você não se batizou ainda, busque de Deus o entendimento do batismo. É uma ordenança, procura na palavra ela nos fala, né? Nos fala, se você crer e for batizado, será salvo. Então, esse batismo, ele sela a sua vida com Cristo e é a consumação, né? É uma marca que o Senhor deixou para nós, uma marca que um discípulo de Cristo carrega com o Filho de Deus, né? Como Filho de Deus. Então, assim, esta marca você precisa carregar na sua vida, que é o batismo, para que você tenha essa consumação em Jesus Cristo, para que você esteja em Cristo. Então, assim fez o eunuco, e o Senhor nos dá essa direção, esse entendimento do quanto é importante, o quanto é necessário que nós façamos este ato, né? Este ato para selar a nossa vida com Cristo. Então, assim, está lá em Marcos capítulo 16, que fala, todo aquele que crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. A palavra de Deus diz isso, né? Se você não crer,
você será condenado. Se você não entender que Jesus Cristo é Filho de Deus e que Ele veio para, né, com a sua graça, com a tua misericórdia sobre as nossas vidas, então, se você não tiver esse entendimento, o Senhor nos fala, será condenado. Quem não crer será condenado. Então, o Senhor vem, né, nos dar essa rica, né, esse rico entendimento, né, esses ricos conselhos para as nossas vidas, e entendamos que o Senhor quer nós como instrumentos, tá, meus irmãos? Como instrumentos para que vidas sejam alcançadas. Vidas que estão mortas, estão ali, como eu li em Efésios, mortos em seus delitos, fazendo tudo à vontade da carne, sendo escravo do inimigo, sendo ali usado pelo inimigo de maneira terrível, que faz família sofrer, que faz principalmente ele próprio sofrer. O Senhor está nos chamando para falar do amor de Jesus Cristo, para que essa vida seja alcançada. Então, muitas vezes o Senhor cria oportunidade para que a gente possa falar do amor de Deus, e o que a gente faz? Ah, Senhor, acho que não é do Senhor, não. Ah, Senhor, acho que não eu estou ouvindo coisas. Só que o Senhor está criando a oportunidade e você vira as costas. O Senhor vai criar outra, com certeza, porque uma vida para Deus vale mais do que o mundo inteiro. Então ele vai, se não fosse Filipe, seria outro ali, porque o propósito de Deus era alcançar. E o Senhor não se importa com classe social, Ele não se importa com riqueza, com pobreza, com pessoas de cores diferentes, com pessoas, umas pessoas que são mais, têm um coração mais ali contrito, outros que têm um coração mais endurecido. Para o Senhor não tem obstáculo, não tem dificuldade. O Senhor age no sobrenatural. E para terminar, o Senhor fez ali um sobrenatural, né? Ainda, além de converter ali, né, o eunuco, através da palavra, o Senhor ainda mostrou para ele, né, a soberania de Deus, né, o sobrenatural. Ali, ele arrebatou Filipe, ele, né, deu ali uma bênção para Filipe, porque ele poderia falar assim para Filipe: Filipe, agora você volta, sua missão aqui terminou, o eunuco foi embora, né, jubilando no Senhor, porque é assim, aquele que encontra com Deus, encontra a alegria, porque a alegria vem de Deus, a alegria nossa vem do Senhor, não é nas coisas do mundo, não é nas coisas materiais, né? Não é no seu sentimentalismo, né? Não é na religiosidade, não é em nada disso que vem a alegria vem de Deus. Então, quando você tem um encontro com Deus, automaticamente você sai jubilando no Senhor, assim como saiu, né, cheio de júbilo, aquele eunuco, feliz da vida, e já pensa mais adiante. Quantas pessoas esse eunuco também não falou do amor de Deus? Quantas pessoas esse eunuco não alcançou? Com certeza ele foi discipular lá na terra dele, porque onde ele mora, provavelmente era lugar de crença de outros deuses, né? Aquele povo não ouvia falar de Deus ali, com certeza, né? De Jesus Cristo, e ali ele teve a oportunidade de também ser um instrumento. Então, se ele estava cheio, quando a gente está cheio, o que a gente faz? A gente quer passar. A gente quer passar, quer transbordar essa alegria nas outras pessoas. A gente quer falar do amor de Deus. Com certeza, o Senhor fez uma obra ali completa. E aí fez o sobrenatural ali, para que o eunuco presenciasse ali mais um sobrenatural de Deus, né? Que é o arrebatamento de Filipe. O Senhor mandou Filipe lá para outro, né, para Azoto, né, um lugar que chama Azoto, e passando além. Já pensou? Com certeza Filipe foi nas asas, né, dos anjos ali, né? Porque eu não sei como que é o arrebatamento, mas deve ser uma coisa maravilhosa. Imagina para Filipe estar aqui, né, no sul,
e foi mandado para outro lugar ali, né? Coisa linda. E para aquele eunuco que olhou de repente e não viu mais, né? Deve estar perguntando, nossa, o que aconteceu? O que aconteceu? Irmãos, as coisas de Deus é a coisa mais linda. A gente não vê porque a gente não quer. A gente não vê porque a gente não crê, porque a gente não confia, porque a gente não espera, a gente não vê as bênçãos de Deus. O Senhor é aquele que tem prazer em nos abençoar. Ali como Filipe obedeceu a Deus, o que o Senhor deu para o Filipe? Uma recompensa maravilhosa. Quem não quer ser arrebatado? Eu queria ser arrebatada. E Filipe foi arrebatado, uma recompensa brilhante na vida de Filipe, algo que ele vai ter para contar, né? Que com certeza ele tinha ali para contar, o sobrenatural de Deus ele alcançou, e o Senhor quer também que nós alcancemos o sobrenatural de Deus. O Senhor, ele tem prazer, acho que ele fica lá, oh meu Deus do céu, né? Por que né? Né? Por que aquela pessoa não obedece, né? Então o Senhor quer a obediência. Na obediência, a recompensa é grande. A recompensa é grande, Ele é sobrenatural. O Senhor quer nos mostrar coisas grandes e firmes que nós não vemos. Mas nós não estamos preparados, porque nós não buscamos, nós não queremos. O Senhor fala, vai fazer isso. Não, não vou. Vai atender uma pessoa lá que está precisando fazer uma oração. Não, hoje eu não vou não, né? Irmão, vai, se prepara para você pregar uma palavra. Não quero não sei. Então assim, é tanta desculpa que a gente dá, é tanta desculpa para Deus, que o Senhor conhece todas elas. Acho que Ele já está cansado de tanto ouvir as nossas desculpas, e nós fica aqui vivendo na mesmice, sem ver o sobrenatural de Deus, sem ver as coisas grandes e firmes que nós não sabemos que o Senhor tem para nos dar, né? E assim, vamos vivendo no automático, e o Senhor vem nos despertar nesta tarde. Busque de Deus aquilo que o Senhor já te entregou, aquilo que o Senhor já colocou nas suas mãos, e você, por desobediência, não quer fazer. Então, comece a obedecer a Deus, comece a ouvir a voz do Espírito Santo de Deus, né, para que você vá fazer aquilo que o Senhor já projetou para você fazer. Os planos do Senhor, já está tudo ali prontinho, somente para colocar em prática, mas você precisa se colocar de prontidão na presença do Senhor, você precisa estar disponíveis na presença de Deus. Esta é a palavra, e o nome de Deus seja sempre louvado.